Vida longa e próspera. Boa noite para mais uma noite de estudos. Obrigado pelo que tem te assistindo. Parte 10. Falaremos hoje sobre Ambima. E falaremos não somente disso, Ambima e código do programa de certificação continuada. Falaremos também de código Ambima de distribuição de produtos de investimento e código Ambima de ofertas públicas de distribuição e aquisição de valores mobiliários. Tudo isso de uma vez só. Tudo isso de uma vez só. Já gravando aqui direto pro YouTube. Tamo juntos. Obrigado pela presença. Valeu. Deixa um like, compartilha. Clique na inscrição. Eu também faço live lá diretamente pela Twitch também. Então, se quiser, segue por lá, que às vezes eu tô estudando por lá também, antes de criar o conteúdo aqui direto pro YouTube. Hoje o conteúdo é longo. E eu tô usando a apostila do Top Invest gratuita, mas dá para usar a apostila do professor Edgar, do Lucas Silva, Rafael Toro, eu me banco, então tá tranquilo, né? Muito bem. Muito bem, passaremos aí uns 20, 30 minutos falando sobre o código Ambima, né? Alguns trechos eu vou ler. Então o legal da live é que alguns pontos eu simplesmente vou falando. Você pode botar no áudio aí e escutando, que eu vou procurar não usar tanto a parte escrita aqui. Mas é importante, às vezes você está sentado, estudando, escrevendo. Lembrando que eu uso o método PEER. Então, o conteúdo eu já escrevi mais de uma página a propósito, né? Então, faz parte aí com relação a esse quesito, tá? Tem que escrever para após a boa noite de sono, o conteúdo está gravado. Lembrando que lá na playlist Ceia ou Retorno, tem a aula do professor Peer de 24 minutos, como você deve estudar. Então, antes de ver esse vídeo, vê lá como que você realmente deve estudar para não perder energia ou não estudar da forma errada. Lembrando que estudar da forma errada é perda de tempo. Você vai estar perdendo. Não precisa estudar por 4 horas. Às vezes 1 hora, 2 horas bem utilizadas para o estudo, valeu por essas 4, 5, 6 horas aí de estudo, basicamente, tá? E lembre-se, quando estiver estudando por um período muito longo, de 2, 3 horas, utilize o método Pomodoro. O que é o método Pomodoro? Estudou por 1 hora, para, levanta, vai beber uma água, um suco, faz uma atividade um pouco diferente. Passou os 10, 15 minutos, volta, senta e continua estudando. Sempre dando pausas depois de 50 minutos, 1 hora de estudo aí, de 10, 15 minutos. Fala sobre um assunto aleatório, etc, né? Mas é bom aí para você ganhar energia nesses intervalos aí de estudo, tá bom? Falaremos sobre a Ambima. Né? Ambima sim se escreve com um N depois do A, devido à questão de ser a Associação Nacional das Instituições de Mercado Financeiros e de Capitais, tá? Então é isso que significa Ambima, Associação Nacional das Instituições de Mercado Financeiro e de Capitais, tá? E como diz o professor Ed lá no Top Invest, etc, né? Ambima é muita areia, né? Areia, né? Ele separa o A, o R, o E, o I e o A, né? A da areia, que é Ambima, o R, representar, o E de educar, o I de informar e o A de autorregular. O autorregular vem muito do termo que ele não cria as leis, mas ele torna a lei numa ressonância, vamos dizer assim, melhor, né? Ele busca dar uma harmonia ao entendimento ou aplicação das leis, né? E busca também
como que vai ser que a lei pede a implementação de regras com relação a isso, ela ajuda exatamente essa harmonia, complementar, nunca ficando acima, sempre estando abaixo das leis, desse código que foi dessa lei que foi criada, né? Então a Anbima está aí para autorregular, né? Ela harmoniza, ela autorregula, né? Ela complementa aí essas leis, tá bom? Tornando mais fácil o entendimento e a aplicação através da Anbima do que seguir propriamente aquela parte mais técnica, né? Do que a lei diz de uma forma mais grosseira, assim, vamos dizer dessa forma, né? Ou seja, torna um pouco mais suave, né? O entendimento aí, a implementação dessa lei no caso, tá? É a mãe de todas, né, Anbima, né? Antigamente era Andima e a Anbid, né? E aí em 2009 surgiu a Anbima no caso, né? A Anbima aí. Então, basicamente isso. Lembrando que vem aí do é muita areia, tá? De informar e o de autorregular aí, tá? Ô, Thiago, pode explicar de novo? Não precisa, só você apertar pause e voltar um pouquinho e vai estar a explicação dada de novo aí no YouTube, tá bom? Pra quem não sabe, eu tenho o YouTube Premium, né? Então, às vezes, despende um pouquinho de valor mensal, mas tem aquele plano mensal de familiar. Você faz e você pode ligar, compartilhar com a esposa, com a namorada, com a família. E você vai pular as propagandas aí do YouTube no caso, tá bom? Muito bem. A Anbima, né? Ela tem algumas certificações que são atreladas diretamente a ela, que é o CPA 10, CPA 20, o CEA e o CGA e o CGE. O CGE não é tão comentado, mas o CGE é muito parecido com o CGA, mas o CGA é para o gestor de investimento mais de fundos de aplicações estruturadas, como um COI, por exemplo, né? E o SGA é mais para fundos de investimento propriamente dito assim, né? Então tem uma pequena diferencinha aí, mas é tudo pela Anbima também, tá? Aí o CFP, Thiago, aí o CFP como uma certificação internacional, né? A Anbima ela participa, mas aí é uma outra entidade que cuida, que é Planejar no caso. Por isso eu não vou falar de CFP aqui, tá? Somente o que a Anbima pede na prova, que é esses 4 aí: CPA 10, CPA 20, CEA e o CGA. O CPA 10 ele é voltado para quem quer falar ou ofertar produtos de investimento, né? Não propriamente dito que é para baixa e média renda, mas é um público, é um start, né? Você está entrando aí, você vai estar fazendo recomendações, uma pequena recomendação de investimento, né? Ou vai estar podendo aí fazer os investimentos, dar uma assistência para o cliente com relação a investimentos de uma forma inicial, né? Basicamente é a CPA 10. Já para o público aí do segmento de alta renda, por exemplo, do Santander, do Select, do Itaú Personalité, né? Etc, né? Já para o público de alta renda aí, né? Van Gogh, Select, etc, né? O Prime do Bradesco, né? Então tem essa questão do CPA 20, né? Ou seja, para você poder atender esse público aí tem que ter a CPA 20. Por exemplo, lá no banco que eu trabalho, basicamente, se você, como que eu posso dizer, simplesmente tá ofertando um produto, mas não está adequado, você não está no cargo certo, porque a régua mínima hoje, por exemplo, se você Van Gogh e um Select é o CPA 20, no caso, né? Já se você quiser ser um gestor, né, de investimento, ser um analista de investimento, dar suporte tanto para o público do CPA 10, CPA 20, né? Aí é um certificado de especialista, né? De investimento Anbima, que é o CEA, que é o que nós estamos estudando agora. Certificação Anbima, especialista de investimento, né? Você vai dar suporte para esses dois porque você está um nível acima, né? Por exemplo, eu fiz a prova do CPA 20, passei, né? No meio do ano passado, lá para agosto, para setembro.
E fiz a prova agora que eu não passei do CEA, não passei por uma questão, que droga. Mas vou tirar uma nova certificação e para ser especialista, tá? Eu até brinquei com o pessoal aqui antes de começar o vídeo, né, que não ignore o módulo 1. Por mais que o módulo 1 seja de 1 a 4 ou 5 questões da prova, né? Na hora que eu fiz a prova, eu errei as 3 questões desse módulo 1 aí, porque não levei tão a sério. Eu achava que estava levando a sério, mas não levei a pegadinha. A forma como eles colocam a questão na prova é para forçar mesmo no detalhe, né? Do conhecimento. Então, como eu não passei por uma questão e errei 3 questões desse módulo 1, então logo essas 3 questões fizeram total diferença aí para eu não ter passado na prova. Então não ignore nenhum dos módulos. Tente gabaritar os mais fáceis. Até o de matemática financeira, que entre essas o pessoal se preocupa mais, é o módulo 4, né? Eu gabaritei praticamente, acertei todas as questões, só que não passei por essas questões iniciais aí. Então, gente, é muito fácil não passar na prova por uma questão de detalhe fácil. Não erre as questões fáceis, no caso, né? Se você não estudar direito, você vai errar as questões fáceis porque elas não são fáceis. Tem pegadinha, tem interpretação equivocada, então que eles forçam aí a pegadinha ao máximo aí para você não acertar. Muito bem. Falamos sobre a parte da Ambima, que a Ambima é muita areia, né? Ou seja, Ambima, representar, educar, informar e autorregular aí no caso, né? Falamos que é a junção da Andima e da Ambid, né? E tornou-se a Ambima. Na prova, eles criam muitas questões com relação à interpretação. Eu decidi juntar toda essa parte num único módulo de Ambima, por quê? Porque eu não quero que crie a famosa confusão. Então, se vocês estão abrindo aí a apostila na página 40 da Top Invest, por exemplo, né? Então, basicamente, falamos aqui da Ambima, tá? Agora vamos para o Código de Regulação das Melhores Práticas. Melhores práticas, né? Ela não cria leis e normas no mercado, porém os assessores criam procedimentos internos que visam melhorar a qualidade da informação prestada aos investidores e demais participantes do mercado financeiro e de capitais, né? Então, o Código de Regulação das Melhores Práticas da Ambima tem o quê? O Código das Melhores Práticas para a Programa de Certificação Continuada ou Código de Certificação, né? Que busca o quê, né? E o profissional busque o aperfeiçoamento, né? Ou que, por exemplo, a cada 5 anos vence, você tem que fazer a renovação da sua certificação, né? E até um outro detalhe importante, né? Tem o profissional aprovado e tem o profissional certificado, ou seja, se você já está dentro da instituição financeira, né? Você é um profissional certificado, né? Desculpa, isso, certificado. Se você não está numa instituição financeira, você é um tem aí a formação somente de aprovação do curso, e aí dura 3 anos, né? Se você entrar numa instituição financeira, vale por 5 anos a certificação do CPA 10, CPA 20 e do CEA, né? Se você não está na instituição, você só é um profissional aprovado e aí dura 3 anos. Vamos dizer que passou 2 anos e você entrou na instituição, automaticamente renova para 5 anos. Mas lembrando que já passou 2, então venceria no ano que vem, então não, agora vai durar mais 3 anos aí, porque você entrou na instituição. Então automaticamente ela se autoajusta da data da certificação por um período de 5 anos se você entrar na instituição. Saiu da instituição, você perde 2 anos, ou seja, da data que você tirou, recua 2 anos aí a sua certificação, tá? Código de Regulação das Melhores Práticas da Administração de Recursos de Terceiros, né? Código Ambima de Recursos de Terceiros e Código de Regulação de Melhores Práticas de Distribuição de Produtos de Investimento também, né? Distribuição de produtos de terceiros está muito atrelado à aquisição de valores mobiliários, né? Distribuição de aquisição de valores mobiliários, né? Que você tem a parte de ações e debêntures principalmente, tá? Fundos de investimento e COI, né, que é Certificado de Operação Estruturada,
não entra nesse código de administração de recursos de terceiros, apenas a aquisição de valores imobiliários, né? Que é ações e que é recursos de terceiros e ações que são recursos próprios aí no caso, né? Vamos lá. Código de regulação de melhores práticas para estruturação, coordenação e distribuição de ofertas públicas de valores imobiliários, ofertas públicas, né, de aquisição de valores imobiliários ou código para ofertas públicas, né? Segundo o edital da prova, todo esse código deveria ser abordado nesse módulo, mas para que seu aprendizado seja mais fluido, né? Ele está distribuindo aí ao longo do curso, e isso lá na apostila ele diz exatamente essa parte, né? Falando agora sobre melhores práticas da certificação continuada. Então tem que ter muito cuidado, dar uma lida lá na apostila e tudo mais, quando fala de certificação continuada das melhores práticas, por quê? Às vezes na prova pode ter alguma pergunta que faz menção à regulação de melhores práticas de certificação continuada, e a resposta A, B, C ou D faz menção a código ANBIMA de distribuição de produtos de investimento, que não tem nada a ver. Então você não pode misturar um com o outro, que às vezes a prova faz esse tipo de confusão também, tá? Agora, falando apenas da certificação continuada, tá? Tornar a pessoa própria para ofertar produtos de investimento, por exemplo, a CPA 10, né? Não pode ofertar produtos de investimento sem ter no mínimo a CPA 10. Não pode, de jeito nenhum, tá? Tem que ter a CPA 10, né? E para o média alta renda, né? Tem que ter a CPA 20 no caso, né? Lembrando que o CEA ele dá um suporte tanto para 10 como para 20, né? Como especialista aí de investimento aí na distribuição de investimentos, né? Por exemplo, lá no banco, quando nós queremos falar com algum investimento de alta renda, etc., estamos com pouco tempo, a gente fala com o analista de investimentos que tem o CEA e ele cria um portfólio de sugestões aí para ajudar, e a gente só repassa isso explicando para o cliente o que é cada um dos investimentos, né? Mas o profissional do CEA, ele basicamente cria e eu dou um suporte. Tô com dúvida de tal coisa, apareceu tal coisa no mercado, então eles criam esse filtro com relação a esse tipo de questão, né? Lembrando que também tem o Anchor, né, que é aquela certificação que a Ambima tem, que é o Anchor, e é para profissional autônomo de investimento, né? Basicamente aí tem a partezinha aí deles com relação a ser um profissional autônomo, mas o nosso foco principal aqui é a parte do CPA 10, CPA 20 e o CEA, né? Deixa eu ver se eu marcar aqui. Então falamos dos profissional certificado, que ele está dentro da instituição financeira e dura 5 anos, a partir do momento que você tira a certificação. E falamos do profissional aprovado que não está na instituição financeira, então a certificação vale só por 3 anos, mas se ele entrar, passa a valer por 5, se ele sair, volta para 3 novamente, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma observação aqui. A Ambima não tem força reguladora, mas os participantes regulamentados pelo Bacen e CVM concordam que o desempenho adequado das atividades elegíveis excedem limites simples de cumprimento da regulação. Eles são aplicáveis, devendo dessa forma submeter-se também aos procedimentos estabelecidos por esse código. Em outras palavras, estou dizendo que o código Ambima complementa a regulação e seus participantes estão de acordo com isso, né? Então, as empresas, elas seguem isso, né? Então, elas sabem que determinado cargo, determinada função tem que ter no mínimo um CPA 10, tem que ter no mínimo um CPA 20, tem que ter no mínimo um CEA. Tem vezes que o profissional, apesar de estar lá exercendo um cargo um pouco mais abaixo, né, que é o CPA 10, por exemplo, ele está num cargo lá atendendo ao público de pessoa física, não é nem um público de média renda e alta renda, mas ele tem o CEA. Então, pode ser que futuramente, para um futuro cargo que ele possa ter, o CEA dá autonomia para ele com uma distinção, ou seja, puxa, o cara está aqui atendendo baixa renda, mas ele já tem o CEA, né? Ajuda. E uma vez que ele tira uma nova certificação, por exemplo, no ano passado eu tirei a CPA 20, e é verdade. Quando eu fizer o CEA agora, em abril, né?
e eu passar no CEA, automaticamente a minha certificação CPA 10, que eu também tenho, e CPA 20, que eu também tenho, criarão a data atual, ou seja, vamos supor que eu faça a prova dia 15 do CEA. Automaticamente a CPA 10 e a CPA 20 ficarão com data de atualização 15 de abril, seguindo a do CEA. Ou seja, o CEA está acima desses dois aqui. Tiago, eu preciso ter a certificação do CPA 10 para fazer a 20 ou CEA? Não. Eu posso fazer todos esses de forma independente. Eu posso só fazer a 10, posso, se eu quiser, só fazer a 20, posso só fazer o CEA, né? Então é muito, muito, muito simples. Não precisa, um não é pré-requisito, mas uma está acima do outro. Ou seja, se eu tiver o CEA, automaticamente eu renovo também a CPA 10 e a CPA 20, né? Isso é muito importante de citar aí nessa parte de certificação continuada, tá? Vamos falar agora, né, da parte de código ANBIMA de distribuição de produtos de investimento, seguindo aí a apostila também na página, estou na página 42, né? Deixa eu ver aqui. As instituições, né, que desejam associar-se à ANBIMA ou aderir ao código deverão ter seus pedidos de associação ou adesão aprovados pela maioria dos membros da diretoria, observando regras previstas do Estatuto Social da Associação. Seja uma instituição, mesmo que não seja associada à ANBIMA, pode solicitar aprovação para sua adesão a este código, né? Não seguir o código leva uma advertência pública, multa de até 100 vezes o valor da maior mensalidade paga e 3, em caso contrário, desligamento aí da associação da ANBIMA ou adesão no caso, né? Desligamento. É muito importante lembrar disso também, tá? A ANBIMA é responsável diretamente pela expedição do quadro importante de certificação do mercado financeiro, certificação profissional da CPA 10, né, 20, CEA, CGA, né? Então tem essa questão aí importante, né, de dominância e as dominâncias que ela tem, entre outras, né? Lembrando que o código ANBIMA de distribuição de produtos de investimento, né, também está lá para autorregular. Não estamos falando mais da parte de certificação continuada agora. Estamos falando da parte de distribuição de produtos de investimento. Bem, tá também para harmonizar. Então, puxa vida, tem que, né, harmonizar. Como que eu vou simplesmente ter ou lançar ou seguir as leis sem uma forma muito simples, né? Então, basicamente, essa parte de distribuição, né, dos produtos de investimento está diretamente atrelada também às regras aí, e também a parte de autorregular da mesma, ou seja, tornar as leis mais simples de serem entendidas, harmonizar a legislação, mas sempre abaixo da lei no caso, né? Código ANBIMA de distribuição de produtos de investimentos, né? Visa autorregular essa parte de distribuição de investimentos, né? Praticamente todas as instituições no Brasil estão aderentes a essa questão, né? Busca uma... E o que busca isso, né? Uma concorrência leal, uma equidade, ou seja, todo mundo tem, tanto os clientes como o banco a oferecer, procurem distribuir de uma forma igual todas as informações, uma equidade, né? Uma conduta ética, não ficar uma falando mal da outra instituição, né? Ser transparente, ou seja, realmente mostrar todas as informações, e a qualificação da instituição com relação a estar seguindo, ter um selo da ANBIMA com relação a que está seguindo essa conduta ética, né? Isso é muito importante. Seja para distribuição de produtos, para falar sobre risco, para falar sobre as garantias que aquele investimento dá ou não para o cliente, por exemplo,
Um CDB tem o fundo garantidor de crédito, esse aqui não tem fundo garantidor de crédito, mas tem o crédito protegido, então, um COI, por exemplo, então tem que demonstrar esse tipo de coisa, né? E, é claro, falar quem é o emissor daquele determinado investimento, caso a empresa financeira esteja só intermediando, né? Ah, não, esse debênture aqui é da empresa X, Y, Z, né? Saber quem que é o emissor aí no caso, né? É uma questão de equilibrar a partir de quem atende e de quem oferta, né? E o cliente ter o poder, né? Assim, por exemplo, o código ANBIMA de distribuição de produtos de investimento, ele não está muito para atender o cliente em si. É claro que facilita, né? Mas aquela empresa que está ofertando o investimento, né? Dá ferramentas de forma que nem eu gostei lá, buscar uma concorrência, transparência, né? Uma equidade, mostrar todas as informações do produto, risco, garantia, emissor, para o cliente possa decidir se ele quer ou não aquele determinado investimento, né? Seja na hora de a empresa ofertar o produto através do aplicativo, do site, do caixa eletrônico, ou diretamente lá na agência, presencial ou por telefone, em contato com o gestor, com o gerente, etc. Né? É muito importante isso. Né? Então ele tem foco na forma que a empresa vai demonstrar esse investimento na hora de fazer. Né? E produtos investimentos atrelados, claro, ao Bacen e a CVM que estão aí para fazer isso, né? Lembrando que no Código ANBIMA de distribuição de produtos de investimento existem duas situações que não são reconhecidas pelo Código ANBIMA de distribuição de investimentos, que é a poupança, né? E as previdências, seja ela aberta ou fechada. Então, se no Código ANBIMA citou lá na hora da prova, né? A poupança é reconhecida como distribuição de produtos de investimento? Não, porque faz parte da exceção. Previdência também não. A ICOI tá falando da exceção? Lembra da exceção, poupança e previdência, seja aberta ou fechada, tá? Lembra da exceção? Se não citou poupança nem previdência aberta ou fechada, então tá dentro do Código de Distribuição de Produtos de Investimentos da ANBIMA, tá? É muito importante lembrar dessa exceção, tá? Fora dessa exceção, as empresas têm que seguir o código, ser transparente aí com o cliente, né? E o mais importante, né? Para ser considerado um investidor private, né? A Ambima reconhece que a pessoa tem que possuir mais de 3 milhões em patrimônio, né? É claro que tem empresas que podem seguir o seu próprio filtro. Se eu não me engano, o Santander acho que é 6 milhões de reais em investimentos para ser reconhecido como cliente private. 3 milhões ainda está reconhecido como alta renda, está lá no Select, etc. Dependendo o perfil do cliente e movimentação financeira, obviamente, né? E todas as instituições financeiras aí têm que aderir a esse código aí no caso, né? Tem a questão do Swift Ability, né? Que é o API, Análise de Perfil do Investidor, né? Está completamente vetado e você não pode indicar ou mensurar investimentos para um cliente que não tem o API, Análise do Perfil do Investidor ou Swift Ability feito, né? Esse API ou perfil do investidor tem que ter uma validade máxima de 24 meses, ou seja, se você observar que o cliente já preencheu esse questionário há mais do que 24 meses, ele tem que refazer antes de você poder fazer qualquer tipo de oferta para o cliente. Então, se basicamente você tiver percebendo que o cliente já está com 22, 23 meses do último questionário feito, já pede para ele fazer uma atualização e responder um novo, né? Uma observação muito importante que às vezes pode acontecer da corretora em si, né? Para poder fazer renda variável, etc. Apesar de ter o API feito com atualização 24 meses, às vezes as corretoras exigem 12 meses. No caso, tem que se atentar a essa questão de corretora, no caso, tá? Falamos aí da parte de código de distribuição de produtos de investimento, né? Eu acho que eu abordei todos os pontos aí que eu
Acredito ter ajudado. E o Código ANBIMA de autorregulação de ofertas públicas de distribuição e aquisição de valores mobiliários, né? Que visa apenas a parte de valores mobiliários, que é mais a parte de ações e debêntures, que é recursos próprios e recursos de terceiros, né? Para uma concorrência leal, né? E proteger a parte frágil aí, que é o investidor. Aí no caso também tem o código de certificação, né? É claro que quando uma empresa vai fazer uma oferta de investimento para o cliente, né? E essa oferta de investimento segue o selo lá, o azinho da ANBIMA, né? E um outro banco oferece um investimento que não tem esse selo da ANBIMA, qual que você vai querer seguir? Pô, vou seguir aqui, o ANBIMA está seguindo um padrão. É claro que a ANBIMA não se responsabiliza mesmo assim por essa informação dos investimentos, nem garante que o investimento vai dar certo ou não, né? Mas pelo menos a empresa está seguindo um padrão aí que a ANBIMA pede de autorregulação, no caso, para se adequar à lei na hora de informar sobre determinado investimento no caso, né? Sugiro muito que vocês deem uma lida no capítulo, tá? Observem bem essa parte de certificação continuada. Na prova pode cair uma pegadinha, pode cair alguma coisa que desalinhe um pouco com relação ao que vocês querem, mas é importantíssimo vocês estudarem, tá? Isso são meus pontos aí anotados. Então, olha só, gente, eu assisti o vídeo umas 2, 3 vezes do professor do Elmi Banco, do professor Edgar, lá do Top Invest, né? Procurei juntar da melhor forma possível aí essa parte da ANBIMA, né? Então, força nos estudos, tá? Um grande abraço e foi.